E aí, rapaz, como é que vocês estão? Tudo certinho aí com vocês? Tudo de boinha? Comigo tudo certo também. Hoje a gente está trazendo aí a build que eu tava rodando de Portal Puppet, né? Bonecos aí, assassinos pra jogar na Ranked. E, bem, o deck não teve tantas ferramentas novas, assim, em consideração ao que ele tinha no lançamento. Tem algumas coisas boas, sim, mas não teve tantas mudanças. Mas vamos comentar essas mudanças aí no vídeo, né? Primeiro de tudo, esse deck aqui tem um grind game gigante, ele consegue ir bem pro final da partida com um monte de sustain, um monte de cartas que geram muito valor no final do jogo, né? Como vocês já conhecem, a própria Sylvia, a Orcs, a Olivia, que é neutra, pode ir em qualquer deck, né? Mas o importante é que esse deck teve algumas atualizações de alguns turnos que eram muito fracos, não tinha uma jogada de fato boa para fazer em alguns turnos e agora tem algumas ferramentas que corrigem esses problemas, né? Turno 5, né? A gente não tinha uma jogada muito boa anteriormente, agora tem a lendária nova, a Zwei. E turno 7 com a adição do Odin como neutro, que pode ir em qualquer deck, ele ajuda bastante aí também, né? Uma coisa que eu tenho que comentar, eu tava rodando 3 dessa seguidora nova, né? A Vir, a Heartslayer. E o que ela faz? Quando ela entra no campo, fanfare dela, ela seleciona um boneco que você já tem na mão. E ela transforma esse boneco na Doll Slayer, que é um outro seguidor que tem Ambush. E Last Words, ela sumona outra Vir quando ela morre. E a Vir tem Bane, né? Então qual que é o esquema? Você pega um boneco que você já tenha gerado, por exemplo, pelo Puppet Theater ou pelo Lovestruck Puppeteer, e transforma esse boneco na Doll Slayer. Você joga a Vir no campo e joga a Doll Slayer, que com o Ambush ela vai ficar escondida. E aí depois você pode usar ela de formas diferentes. Pode manter ela escondida para atacar no momento oportuno, pode bater ela em algum seguidor para ela morrer, ou deixar. O ideal é deixar com que o oponente gaste um ataque ou um recurso para poder matar ela no campo, e ela vai trazer uma outra Vir. E como vocês viram, a Vir ela tem Bane. Então a primeira que você vai jogar ali ela tem Bane, e a segunda que vier vai ter Bane também. Se o oponente der clear só na boneca, na Doll Slayer, e deixar a Vir no campo, ele vai deixar um Bane no teu campo, porque vai virar o turno para você e você pode atacar com a Vir, né? A que vier do Last Words. A que você vai jogar, provavelmente você não vai atacar com ela, vai deixar ela no campo só pra encher o saco, porque ela não tem Rush, não tem Storm, não tem nada. E um detalhe também, ó, essa Vir que é summonada pela Doll Slayer, ela não ativa o fanfare de novo, de transformar outro boneco na sua mão em Doll Slayer, porque o fanfare ele ativa quando ele é jogado da sua mão, ele não ativa quando ele é trazido por Last Words, tá? Então, é uma jogada que tem um tempo legal e tudo mais. Eu gosto bastante dessa jogada. Eu já vi várias Zirconias se matando em cima da Vir da Slayer, porque ele não tinha como limpar ela. Mas eu acabei tirando do deck, eu tava rodando 13. Eu tava jogando esses dias com isso aqui, eu perdi 11 partidas seguidas e eu tava morrendo demais pro early game dos outros decks, mesmo com Puppet Lancer, Lovestruck Puppeteer, Apollo, Magical Grade Assassin, mesmo assim eu tava morrendo demais. Então eu tirei 3 Vir pra colocar 3 Indomitable Fighter, que ele pode ser um 2-drop neutro, né? E ele também pode resolver um problema de deck que ele ainda tem, que ele ainda não tem uma jogada boa pro turno 4. Então você pode dar o enhance de custo 4 aqui no Indomitable Fighter e jogar ele como um 5/5 para pressionar o oponente. Se você tem uma interação muito engraçada, que se você jogar isso aqui no seu turno 4, turno 5, ele vai ficar 5/5 e você devolve, ele vai virar um 7/7. Ravencraft, o Ward, no momento está jogando o William como custo 6, e o William com Evolve não consegue matar o Indomitable Fighter, e eu acho isso incrível, engraçado demais. Mas passando pra lendária, que é a Zwei, né? O que a Zwei faz? Primeiro de tudo, ela é tipo uma contraparte da Orcs.
A Orcs tem o boneco fodão dela, que é o Lloyd, que tem 1 de ataque, 6 de vida e Bane, e o Ward. E a Zoai, ela vai invocar o boneco fodão dela, que é a Victoria, que tem 6 de ataque e 1 de vida. E tem Rush. E Follower Strike. Dê X de dano no seguidor oponente, X é igual ao ataque desse seguidor. Ou seja, Follower Strike ativa antes do cálculo de dano. Então, antes do cálculo começar, ela já vai dar 6 de dano direto. Provavelmente ela vai matar qualquer coisa que ela estiver atacando no turno 5, porque não tem muitas coisas com mais de 6 de vida nesse turno. E como ela só tem 1 de vida, o que acontece? Você bate, dá 6 de dano e o inimigo morre antes do cálculo de dano. Então o oponente não bate de volta pra matar ela. Então ela vai ficar viva, mesmo que ela tenha só um de vida, você esteja batendo nela com Rush. Então ela entra, já pode bater e vai deletar alguma coisa. E toda vez que um boneco entra no campo, a Zoai também dá o ward pra ele. Então a Victoria vem com ward. Se você tiver um monte de boneco que você não gastou dos turnos anteriores e tiver um Noah, por exemplo, na mão, que vai ocupar bastante espaço ali quando você jogar, que ele vai gerar boneco também, você pode jogar os bonecos que você tem na mão, gerar um monte de ward pro oponente ter que lidar. São wards temporárias, né? Porque os bonecos normais eles vão sumir. A Victoria fica, ela não é temporária. Mas provavelmente ela vai morrer porque ela só tem 1 de vida e o oponente pode bater nela. Mas lembrando, né, que o Follower Strike acontece quando a Victoria tá batendo. Se alguém bater nela, o cálculo de dano ocorre normal, não ativa aqui o Follower Strike, tá? Então ela só leva o dano, vai bater de volta o 6 de dano dela e vai morrer. O Odin é uma ótima adição, como eu disse, não tinha um turno 7 bom pro deck, agora tem o Odin que é neutro e tá indo em, acho que todos os decks aí do competitivo aí no momento. Ele é bem simples, seleciona uma carta do oponente no campo e bane. Esse banimento pode ser um amuleto do cara que tá no campo, pode ser um seguidor, pode ser qualquer coisa. Desde que ela não tenha aura, né? Se tiver aura você não consegue selecionar pro efeito do Odin. Então ele não pode banir a Lilantin, por exemplo, do Runecraft aí, a lendária nova deles lá. Mas fora isso, ele bane todo o resto. Se você bania um seguidor que tem Last Words, ele bane e não ativa o Last Words, né? Porque ele não morreu, ele tá sendo banido, é outra coisa. Então você pode evitar o Last Words dos caras com isso. E ele tem Storm, já pode chegar batendo na cara. Você dá um Super Evolve nele, ele fica com 7 de ataque, entra no campo, bane alguma coisa e bate na cara. Se o cara tá com 20 de vida, ele vai ficar com 13, já fica bem mais fácil de matar ali com a Orcs depois, se eles não decidirem não curar. Então, como eu disse, ótima adição aí pro turno 7 para ajudar a fechar jogos, né? Que era. Eu sentia que era essa dificuldade desse deck. Ele era muito difícil de fechar jogos, porque ele dependia da Orcs e do Lian, que eu nem tô rodando mais, né? O Lian aqui custo 10, ele dependia muito de acontecer alguma coisa que o oponente não curar para você conseguir finalizar ele, senão não tinha como. Agora, pelo menos, dá mais um amp, assim, na finalização desse deck aí com o Odin, que aqui eu tô rodando 2. Mas é muito possível de você tirar uma Olivia, por exemplo, e colocar 3 aqui, aí vai do gosto. Eu gosto da Olivia por causa do grind game que esse deck tem aqui. Tem bastante gás para ir pro final do jogo, porque ele tem muito insta-kill. E uma cura considerável aí com a Sylvia e Olivia, né? Mas é isso, rapaz. Próximo deck aí que eu vou trazer é o Artifact Portal, que eu tô jogando agora também na ranqueada. Assim que possível eu já devo soltar aí o próximo vídeo também. Mas é isso, vejo vocês aí na próxima. Valeu e abraço!